Você tem uma voz interior aí que fica te criticando o tempo todo? É aquela vozinha ali que fica te lembrando coisas, te criticando, falando mal de você mesmo? Esse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas para você ser menos duro com você mesmo. A dica 1 é a seguinte: tenta identificar de onde vem essa voz interior crítica. A quem ela pertence? De quem é essa voz? Como que fizeram você se sentir dessa forma? É importante a gente fazer essa identificação. Isso é doloroso, tá? Quando a gente começa a pensar nisso, de onde vem isso? Muitas vezes a gente se dá conta e se depara com coisas difíceis da gente aceitar. Eu vejo muito isso acontecer com as minhas pacientes. Muitas vezes a gente vai falando coisas e a gente percebe que alguns comportamentos, alguns pensamentos que esses pacientes têm, vêm de mãe, de pai, de alguém próximo, que a pessoa nem tinha se dado conta o quanto aquele comportamento causou um impacto. Isso é muito desconfortável de perceber, mas é importante que você perceba isso, porque ninguém nasce assim. Um bebezinho não tem isso, uma criança pequenininha não tem isso. Alguma coisa aconteceu na sua vida lá atrás, que talvez você tenha até guardado tão profundamente que você nem lembre, que faz com que você seja essa pessoa tão crítica com você mesmo. E olhar para isso é importante. O primeiro passo para a gente entender um comportamento, conseguir mudar, é a gente entender da onde vem. E esse processo de tomada de consciência, ele é o fundamental, é o primeiro para você conseguir mudar a forma de pensar, a forma de lidar com as situações. Ainda que seja difícil, é importante que você faça isso. E aí, quando você se conscientizar de tudo isso, eu vou te dar a dica 2. Entenda que essa crítica que você recebeu não foi culpa sua. Ser muito criticado, muito julgado, muito comparado quando você era criança, adolescente ou até pouco tempo atrás, diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo. Muita gente não suporta lidar consigo mesmo. E a forma que ela encontra de lidar com a sua própria dor é fazer crítica aos outros, é projetar nos outros, é fazer as pessoas se sentirem inferior porque ela antes está se sentindo assim. E muitas vezes essas pessoas, se você se identifica com isso, que tem essa coisa da crítica muito forte, autocrítica muito forte, é muito provável que foi alguma coisa que aconteceu lá atrás, no seu passado, quando você era criança, quando você era muito jovem ainda e não tinha esse discernimento. Então, fazer esse entendimento e acolher isso, que você não tem responsabilidade sobre isso, que apesar de você ter sido duramente criticado, invalidado, se colocado ali como uma pessoa inferior, isso não é culpa sua. E a criança tem uma tendência a fazer isso. Se as figuras ali que eu tenho de referência, pais, irmãos, a família nuclear, faz isso com você, você acredita que é assim que é. Infelizmente é assim, a gente vai construindo referências sobre a gente, imagens sobre a gente, conforme a gente recebe. E aí, se você foi essa pessoa que viveu isso, você vai ter uma tendência a sempre projetar. E aí, como outras pessoas muitas vezes não vão fazer isso, você mesmo faz, você mesmo se critica. É como se fosse um lugar conhecido, um lugar comum. Quando você começa a fazer esse processo de entender que isso não é responsabilidade sua, você vai descolando isso mais do seu passado e do seu presente. A dica 3 é o seguinte: conecte-se com a dor daquela criança criticada. É difícil esse processo, mas comece a lembrar de como que você se sentia. Quando você tiver hoje em dia, no seu presente, esses pensamentos odiosos contra você mesmo, muito duros e muito críticos, pensa nisso. Faz uma conexão com aquela criança, aquele adolescente que foi criticado dessa forma. Será que a raiva que você sente de você mesmo é, na verdade, uma raiva que você sente da pessoa que fez isso com você? Talvez como você não tenha esse entendimento, ou não consiga fazer essa conexão, você tem uma raiva ali, uma crítica muito dura. Será que é para você mesmo? Ou será que é para quem te fez se sentir assim? Então, se você olha para essa dor, é quase como se você experimentasse de novo aquilo e você começa a fazer essas conexões, você lida melhor com o que você viveu e não projeta mais tanto no seu presente. Você precisa fazer essas críticas para você mesmo. Quando você faz essas etapas, você vai lidando com a situação de uma outra forma, de uma forma muito mais consciente, muito mais presente. Você para de pegar um funcionamento que aconteceu lá atrás e para de replicar para a sua vida hoje, que é uma tendência natural a gente fazer isso. A gente tem comportamentos, acontecem coisas na nossa vida que de fato definem a forma como a gente se comporta. E aí quando você traz isso à tona e começa a entender por que isso aconteceu, você fala, mas espera aí,
Eu tô me criticando assim, mas eu tô falando igual a minha mãe, igual ao meu pai, igual àquela professora, igual àquele meu amigo. Será que eu preciso fazer isso? É difícil fazer esse processo, claro que é. Você não vai virar uma chave de um dia para o outro, isso vai mudar. Mas quando você começa a fazer até esse diálogo interno seu consigo mesmo, de uma forma muito consciente, você pondera muito melhor as situações. A dica 4 é a seguinte: tome medidas práticas para ter mais autocompaixão. Quando você se perceber sendo muito crítico, muito duro com você mesmo, começa a ter mais autocompaixão. É substituir esses pensamentos, essas falas às vezes que você até faz consigo mesmo, por palavras mais amorosas, mais acolhedoras. É como se você estivesse curando aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que lá atrás foi muito ferida por conta disso. Aquela criança lá atrás, ela merecia aquilo? Imagina que agora você, como uma pessoa adulta, você olhe para você criança e acolha. É como quando você faz essa autocrítica a você mesmo, é como se você estivesse reproduzindo o que fizeram com você. Você segue sendo duro com aquela criança que está lá. Pega uma foto sua, se você tiver criança. Isso é um exercício prático que a gente costuma fazer. Ou lembra mentalmente, lembra de você criança. Imagina as coisas que você fala para você mesmo, você falando para aquela criança. É justo você fazer isso com aquela criança lá atrás? Vamos pensar que o que você é hoje é o desenvolvimento daquela criança que foi ferida, que foi criticada. Então você não precisa continuar fazendo isso como uma reprodução de algo que foi natural para você, que você aprendeu que seja assim. Quando vier essas vozes, tenta neutralizar com curiosidade. Quando você se perceber, e a sua tendência natural vai ser fazer isso, se perceber sendo crítico, sendo duro demais com você mesmo, tenta neutralizar, olhar para isso, peraí, isso aqui é uma repetição, eu já entendi, eu já assisti o vídeo da Sandra lá, eu entendi mais ou menos o que acontece, deixa eu olhar para isso. Porque é mais fácil você se colocar no lugar de se criticar, ser duro com você mesmo, do que mudar esse comportamento. Você pode mudar, é possível mudar, dá para você mudar, mas você precisa tomar essa consciência. E essa tomada de consciência, como eu falei, traz uma dor. Mas quando você supera, eu falo assim para os meus pacientes, que é como você tá num mar ali e você passa a arrebentação. Sabe ali as ondas, quando um monte de... E você vai e vem a onda e é uma confusão, você sobe, você desce, você toma um caldo, você fica ali, é mais ou menos isso. Mas depois que você passa, aí vem o mar tranquilo. Então é importante passar. Muitas vezes a gente não entra no mar com medo dessa etapa, porque a gente vai sofrer, vai engolir água. Mas depois que você passa por isso, é muito bom, é muito seguro para você. E aí você começa a mudar o seu comportamento com você mesmo. E a dica 5, qual que é? Continue repetindo essas etapas. A dica 5 é o seguinte: você vai fazer tudo isso, e aí hora você vai voltar para a primeira, hora você vai para a terceira, hora você vai para a segunda, vai ser difícil, nem sempre vai dar certo. Você vai estar fazendo alguma coisa, e aí você se pegou ali sendo muito duro com você. E aí é importante a gente pensar também que essa autocrítica, é bom que a gente tenha minimamente uma autocrítica. O que a gente pode melhorar? O que a gente é bom? O que a gente não é? Porque senão, se a gente não tiver minimamente isso, a gente não desenvolve, não avança. O problema é quando essa autocrítica é destrutiva, que talvez você que está aqui me assistindo, você esteja se identificando com isso. Então, uma crítica saudável é importante que você tenha, mas quando ela passa do limite, é importante que você cuide disso. E nem sempre você vai conseguir. Eu não sei quantos anos você tem, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos pensar que é uma vida de uma autocrítica. Então, é a coisa mais normal e natural você fazer isso. Então, se você faz essas etapas todas e ora não dá muito certo, lembra da dica 5, faça de novo, continue. Porque quanto mais você força, quanto mais você cuida, quanto mais você se conscientiza, mais natural vai ser para você. Pode ser que quando você começa esse processo todo, isso seja muito estranho. Você fala, nossa, que esquisito, essa não sou eu tô forçando. Sim, você está ensinando para o seu cérebro um outro jeito de funcionar, que agora, daqui para frente, você quer que seja de uma outra forma. Sim, eu quero ter um entendimento sobre mim, mas eu não vou ser tão duro mais como eu sempre fui. Eu não vou ser essa pessoa que vai continuar me maltratando como eu fui maltratado lá atrás. Então, essa dica 5 é importantíssima. Se você se perceber não conseguindo, segue firme. É uma coisa que eu sempre escrevo aqui nos meus comentários, segue firme.
o autoconhecimento, o nosso controle emocional, a gente ser menos duro com a gente mesmo, é como uma atividade física, você tem que sempre estar fazendo. Se você para um pouquinho, é como se você nunca tivesse feito. Então, segue firme nessa jornada. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse processo de autoconhecimento, de se entender, de se conectar com você mesmo, de entender muitas vezes por que você é tão duro com você mesmo, eu vou deixar um link aqui para você no primeiro comentário desse vídeo, é o Encontre-se, que é uma jornada que eu fiz de autoconhecimento ainda mais profundo. Se você tiver interesse, você clica lá, assiste um vídeo para você entender melhor um pouquinho aí sobre o que significa o Encontre-se. Eu vou deixar um outro vídeo aqui também para você. Se você é essa pessoa muito dura com você mesmo, muito autocrítica, é muito provável que você seja uma pessoa que tenha muitos pensamentos negativos. Porque é uma tendência, a forma que você pensa, a forma que você lida com as coisas é a forma que você se comporta. Então esse vídeo aqui é para você parar de pensar negativo também. Eu acho que um vídeo com o outro aqui se conecta muito, porque se você para com esses pensamentos negativos, você para com esses pensamentos sobre você mesmo. É só você clicar aqui no próximo vídeo que ele vai te mandar direto para lá. Eu espero que te ajude e que você a partir de agora não seja mais tão duro com você mesmo. Combinado? Vamos ver no próximo vídeo então. Tchau, tchau.